Shalom, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja contigo nesta manhã, que você possa buscá-lo de todo o coração, invocando o nome de Jesus, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vamos cantar o hino 278 do cantor cristão. Cantai. Descanso seguro encontrou, seguimos conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai na presença de nosso Senhor. Irei com Jesus a seu lar. Cantai, cantai na presença de nosso Senhor. Cantai, cantai ao mundo mostrai seu amor. Vamos ao estudo das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Estamos na última bem-aventurança, o versículo 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados, muito felizes. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, muito felizes sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ser perseguido por amor a Jesus é uma realidade do cristão neste mundo. Então nós sabemos que há lugares em que a perseguição é violenta, é serrenha, e há lugares onde a perseguição ela é bem oculta, né? Uma perseguição mais amena, mas sempre haverá perseguição para o cristão. Vamos então ao estudo, conforme Russell Shedd, a felicidade segundo Jesus, que é o estudo das bem-aventuranças. O poeta cubano Armando Valadares escreveu na revista Seleções, em 1987, o testemunho brilhante de um pastor a quem conheceu no seu longo período na prisão. Então, Armando Valadares estava preso junto com esse pastor. Essa descrição nos oferecerá pelo menos uma ideia da bem-aventurança dos que sofrem por amor a Cristo. Todas as tardes, pouco antes do anoitecer, a voz trovejante do irmão da fé, conforme chamávamos o pregador protestante Gerardo, ecoava pelos corredores, conclamando os homens à oração e aos cânticos dos hinos, para impedir as reuniões religiosas. Os guardas
entravam nas celas e nos espancavam. Mas tão logo partiam, começávamos a orar e a cantar de novo. A voz do irmão da fé entoava mais alto do que o tumulto. Glória, glória, aleluia. Você conhece, né? Glória, glória, aleluia. O irmão da fé tinha estado em La Cabana e nas Islas de Pinos. Ele mesmo era seu sermão mais comovente. Sempre nos animava, convidava-nos para as reuniões de oração, lavava as roupas dos enfermos e ajudava muitos homens a enfrentar a morte com coragem e serenidade. Acima de tudo, ele nos ensinava a não odiar. Todos os seus sermãos continham essa mensagem. Quando os guardas lhe davam uma surra, os olhos do irmão da fé pareciam arder. Seus braços se abriam diante dos céus, como se fossem trazer dali o perdão para os seus algozes. E ouvíamos quando ele clamava: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Conseguiu dar um jeito de transmitir sua fé a nós, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Mesmo quando foi trucidado em Boniato, em 1975, continuando a perdoar os seus algozes, enquanto os projéteis de metralhadora rasgavam o seu peito. Em 1981, o missionário Chet Bitterman, da Associação Wycliffe de Tradutores da Bíblia, foi sequestrado pelo guerrilho M-19 na Colômbia. Ficou preso durante 7 semanas, enquanto sua esposa Brenda e 2 filhinhas o aguardavam em Bogotá. O preço do resgate seria a retirada da Wycliffe da Colômbia. O Dr. John Piper conta o que aconteceu. Fuzilaram-no pouco antes da aurora, com um único tiro no peito. A polícia achou seu cadáver no ônibus onde morreu, num estacionamento ao sul da cidade. Estava limpo, com a barba feita, sem tensão no rosto. Uma bandeira da guerrilha envolvia-lhe os restos mortais. Não havia sinais de tortura. Você não tem, talvez, noção de quantas pessoas têm sofrido para propagar a mensagem do Evangelho. Então, esse irmão morreu, mas não cedeu à pressão da guerrilha para que uma tradutora fosse tirada lá da Colômbia. Ele não quis fazer a vontade dos homens, mas quis fazer a vontade de Deus e morreu por essa convicção. O motivo do martírio desse servo do Senhor foi político. O conflito entre os ideais do Evangelho e os de Marx. O dia 29 de setembro de 1996 foi o dia da convocação de cristãos evangélicos da América do Norte para que orassem em favor dos cristãos perseguidos ao redor do mundo e para que pensassem em que se podia fazer por eles. Os participantes ainda procuravam meios de aliviar a perseguição que somente nesse ano provocara a morte de centenas de milhares de crentes. Fica evidente que pouco interessa às autoridades governamentais levantar a questão da perseguição de cristãos evangélicos, tendo estes pouca expressão política. Por serem uma minoria, os governos não recebem pressão suficiente para agir em nosso favor. A perseguição religiosa também faz parte da teologia deturpada do islamismo. Robert Hussey Camber, cristão recém-convertido, em 29 de maio, num julgamento que durou menos de 1 minuto, foi declarado oficialmente um apóstata da fé islâmica,
apesar de a Constituição do país assegurar absoluta liberdade de religião. Sua casa foi invadida, saqueada e aquilo que não puderam roubar foi depredado. Sua atitude é impressionante. Eu era um empresário rico, tinha lindos carros, viajava para a Europa, os Estados Unidos e a África. Estou totalmente excluído da minha empresa, da minha casa, do meu status, dos meus bens, da minha esposa, dos meus filhos. Mas acreditem, eu sinto alegria. Todas as vezes que penso nele, meu Senhor, recebo uma tremenda alegria. Membros do parlamento, jornais, pregações nas mesquitas, todas estão pedindo por minha morte. O que está em questão é se eu tenho ou não direito de viver como cristão em meu país. Então, meu querido, em muitos lugares, a perseguição tem assolado a vida dos cristãos. Nós temos uma aliança com Portas Abertas e recebemos mensalmente a revista da Portas Abertas e comunicação sobre o que tem acontecido em todo o mundo nos países perseguidos. Muita gente morrendo pela fé, mas achando que vale a pena. E você, meu amado, tem sido perseguido por causa da sua fé? Ou você está se conformando a esse sistema mundano de só querer as coisas deste mundo, não tem pregado o evangelho, não tem vida de oração? Como tem sido a sua vida? Você tem vivido essa fé e por causa dela muitas vezes é odiado? Porque essa é a realidade do cristão. Nós não somos os mais aplaudidos nesse mundo. A Bíblia diz que se perseguiram Jesus, perseguiriam a nós. Vamos ver algumas razões para a alegria no meio da perseguição. De modo distinto das demais bem-aventuranças, essa última repete a palavra grega Makarios, nos versos 10 e 11 de Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Makarios, quer dizer, como para dizer que a felicidade dos perseguidos é dobrada. Em seguida acrescenta duas palavras, regozijai e exultai. Versículo 12. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Todo sofrimento é desagradável. Portanto, devemos tentar entender os motivos bíblicos que nos convencerão a ter alegria nas perseguições. Primeiro, Jesus afirma a bem-aventurança de receber injúrias e perseguição por causa da justiça, porque os que assim sofrem maltratos têm direito ao reino dos céus. O versículo 10 fica bem claro isso. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A partir dessa declaração de Jesus, pode-se deduzir que a perseguição do crente parece ser sinal certo de que dele é o reino dos céus. É o reino de Deus, tão almejado pelos santos, pelos que são chamados a andar em Jesus. Enquanto a perdição dos perseguidores está assegurada para os inocentes, vítimas de sua hostilidade, isso é evidência da salvação. Paulo fala sobre isso em Filipenses 1, 28, que a perseguição é um sinal evidente da nossa vida em Deus, de que pertencemos ao reino dos céus, de que somos filhos de Deus. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é que os filhos de Deus não devem esperar ficar isentos da disciplina. Provas enviadas por Deus são sinais da sua paternidade amorosa. Então, a perseguição é um sinal evidente que somos parte do reino dos céus. Segundo, é uma prova evidente de que somos filhos de Deus. No momento do sofrimento, este sofrimento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto,
produz fruto pacífico de justiça. Vamos ver em Hebreus capítulo 12, o versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. No contexto de Hebreus, disciplina refere-se à perseguição. Essa disciplina que fala Hebreus é a disciplina, é a prova que vem por meio da perseguição. Não aos sofrimentos comuns da vida terrena. Se Deus afasta o sofrimento de nossas vidas, parece que somos filhos ilegítimos. É o que dá a entender em Hebreus capítulo 12. Nesse caso, não teríamos motivo para pensar que realmente nascemos de novo. Deus não é o pai dos que nunca tiveram de enfrentar o inimigo cruel ou o sofrimento imerecido. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. É o que diz Hebreus 12, de 6 a 8. Então, primeiro ponto, a perseguição mostra que nós fazemos parte do reino dos céus. A segunda, que somos filhos e que a perseguição é uma disciplina que é realmente presente na vida dos que seguem Jesus. E terceiro, Jesus não somente acolhe como membros do seu reino os perseguidos por causa do evangelho, mas também promete um grande galardão na vinda vindoura àqueles que por causa do Senhor e do evangelho sofrem a hostilidade do mundo. Então é promessa de grande galardão para os que são perseguidos. Uma recompensa além da herança da vida eterna desafia a nossa imaginação. Paulo também escreveu a respeito do tamanho do galardão que Deus oferecerá aos perseguidos. Escutemos as suas palavras. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Para o apóstolo, o valor do galardão é mais do que o suficiente para compensar qualquer tribulação que os inimigos do evangelho possam provocar. Além disso, é incalculável o contraste entre a quantidade de aflição sofrida pelo crente por causa da fé e seu galardão futuro. Sofrer perseguição não parece agradável nem leve no momento do sofrimento, mas em comparação com o galardão, o peso da glória pesa menos na balança da experiência do que uma pena de passarinho. Além disso, a tribulação tem pouca duração, é momentânea, ao passo que o peso de glória é eterno. Os sofrimentos dessa vida, quaisquer que sejam a sua intensidade e a sua natureza, não perdurarão. Não pode durar mais do que a nossa vida nesse mundo. Depois vem a bonança. Você tem sido perseguido de alguma maneira? Odiado pelas pessoas porque você é um cristão verdadeiro, sincero? Você é isolado, colocado de lado. Você é perseguido no seu serviço porque você é cristão? Você é perseguido porque prega o evangelho? Ou talvez você não seja perseguido em lugar algum, porque já se conformou a esse mundo, porque tenta agradar a todo mundo, porque não fala mais do evangelho? Meu querido, você não pode transformar as pessoas. Nem eu posso transformar ninguém. Mas é nossa obrigação, nosso dever pregar o evangelho. Foi a última ordem que Jesus nos deixou. Ide, pregai o evangelho. Então nós precisamos pregar, mesmo que por isso sejamos odiados. É claro que fazendo a vontade de Deus vamos ser odiados, será a nossa realidade. Mas lembre-se, grande galardão tem os que sofrem por Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor e receber dele graça e força para fazer a sua vontade ao ser perseguido. Pai, nós oramos por graça, nós oramos por fortalecimento da nossa fé.
Nós pedimos perdão pela, muitas vezes, timidez e muitas vezes omissão de não pregar o Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos usufruir da verdadeira alegria de ser perseguido, que nós não possamos nos desesperar, nos entristecer, ficar amargurados ao ser odiados, mas que nos lembremos da sua palavra e nos alegremos com a alegria verdadeira que vem de ti, porque é um privilégio sofrer pelo teu reino. Em nome de Jesus. Amém.